Sejam todos bem-vindos ao Crypto Club. Hoje o vídeo não vai ser confortável, pessoal, mas necessário. Desde outubro de 2025 eu venho dizendo aqui no canal, o ciclo estava perto do seu final. E quando o mercado caiu forte em outubro, lá no dia 10 de 19, se eu não me engano, eu não mudei o discurso, eu continuei avisando. E naquele momento eu tomei uma decisão difícil. Saí de investimentos de longo prazo e fiquei apenas em scalp em swing trade. Não para me gabar, mas para deixar algo muito claro para você que está aqui hoje. Isso não é sorte, isso é leitura de ciclo. E se você sentiu que o mercado te enganou, fica aqui comigo até o final dessa live. Eu aqui com meu grande amigo Tunis, e a gente vai destrinchar hoje tudo para vocês, notícia, gráfico e tudo mais. Fala, meu amigo. Tudo já, Tiagão? Como é que estão as coisas? Beleza? Beleza, ótimo. Você falou de ciclo aí, achei bem interessante, porque a gente vem comentando de a distribuição pelo nosso método, e desde outubro, né? Então, um mercado que distribuiu, caiu, fez uma nova distribuição e agora a gente gravou também a capitulação. Eu acho interessante falar muito desse tema, porque ciclo é uma coisa que tem algumas variações e as pessoas ficam esperando uma coisa, um movimento igualitário ao que aconteceu no passado. Outra coisa é correlação. O mercado de cripto sempre andou, boa parte do tempo andou com a Nasdaq, né, junto com a Nasdaq, no mesmo movimento, alinhado com o mercado americano, e isso não vinha acontecendo exatamente em outubro. Então, quando você acaba fazendo esses links e aguardando que o movimento seja bonitinho como foi no passado, muita gente perde dinheiro, muita gente realmente acaba no prejuízo. E eu vou te dizer uma coisa, vou até aproveitar que você falou de ciclo para te dizer que o que realmente não muda é a psicologia de mercado, tá? Psicologia de mercado, como a gente tem até uma imagem aqui, ó, aqui é nosso canal do Discord, inclusive, onde a gente tem esse tipo de insight no dia a dia, não só insight, mas também a gente fala aqui, tem fórum de dúvidas, tem as operações, tem análises do Crypto Club. Vamos também ter nosso conteúdo educacional com cursos free, né? E também tem sala de voz aqui para poder abordar esse assunto e aprofundar com o investidor desses assuntos. A psicologia realmente não muda. Essa sim está sempre mostrando como é que é a reação do investidor, tá? E a gente teve todo esse processo aqui que está nessa imagem. Se você estiver vendo essa imagem aqui agora, tire um print, guarde para você, porque pode ser usado em qualquer mercado, em qualquer tipo de ativo. Você vai ter não um ciclo se repetindo perfeitinho, não a correlação sendo seguida de forma igualitária, mas a psicologia humana por trás, essa não vai mudar. Então, tivemos um movimento de euforia, né, lá no final do ano. O mercado realmente sentiu em alguns momentos, correto? E quando o mercado começa a cair, lá no 116, 115, o BTC, né, o Bitcoin, que é o nosso maior exemplo para guiar as operações de cripto, realmente o que a gente via no mercado, os investidores negando, realmente entrando na fase de negação. E isso se repete mais uma vez, né? Essa negação persistiu, muita gente falando de altcoin season. Lembra disso? Não sei se você está lembrado. Lembro sim. Até hoje o pessoal está dizendo que 2006 vai estourar, as altcoins vão estourar. Pois é, a gente até fez um vídeo sobre isso, né? Alt-season, altcoins, a diferença entre altcoins inclusive e o BTC, né? E aí o pessoal entrou nessa fase de negação. Depois é quando o cara já não tolera mesmo mais perdas, ele entra na fase do medo, não pode mais cair, porque ele realmente não suporta mais o prejuízo que está. Aqui o cara já está em 20% de perda, 25%. E todo esse processo acaba num pânico e no final na capitulação, quando realmente
o investidor joga a toalha. Ele simplesmente clica no botão de zerar, ele sai, ele abandona e ele não vai voltar logo, tá? E a gente teve na quinta para sexta-feira um movimento brusco. A capitulação tem essa característica, né? De um movimento muito forte, intenso, ordens em cascata, liquidação em cascata, stop sendo pegando os tops um atrás do outro em busca de liquidez, um volume realmente gigantesco. Foi o que a gente viu e a gente vai mostrar no gráfico para o investidor. Então, e eu acho bom o pessoal ter muito cuidado, porque não é depois da capitulação que o mercado vai disparar para um bull market alto lá. Mas isso a gente vai trazer no gráfico, eu acho que dá para desenvolver um pouco mais desse raciocínio aqui, desse racional, para o pessoal entender. Em relação à notícia, o que você tem para mostrar aí para o pessoal? Começar a entender no dia de hoje, né, pessoal? Porque isso aqui explica tudo o que está acontecendo nos gráficos. Olha essa sequência absurda de hoje. Dados econômicos que saem às 8h30, tá? Depois a gente teve a injeção de liquidez do Fed de 8,3 bilhões de dólares. Resultado do PIB às 11h30. Discurso do presidente do Fed. Reunião de políticas novas do Trump, né, que vai ser agora à tarde, 17h30. E de noite vai ter o CPI e o PPI da China. Isso aqui não é um dia normal. Isso aqui é um verdadeiro campo minado. E quando o mercado entra nesse modo, ele não avisa quem vai sair atropelado, certo? Agora vamos para uma coisa bem importante aqui, que é o shutdown, o terceiro shutdown do governo, né? E eu quero que você entenda que esse terceiro shutdown está confirmado para o dia 14 de fevereiro, certo? E olha que ironia, Trump prometendo riqueza, crescimento e prosperidade, mas o que a gente vê é instabilidade, medo, quebra de confiança e mercado desmontando. Às vezes eu me pergunto, pessoal, eu não estou afirmando nada, só estou refletindo, tá? Será que o objetivo de Trump é salvar o sistema ou quebrar ele e construir um outro? Essa é a pergunta que conecta direto com a próxima notícia. Circulou hoje que o possível plano de mercado para 2026 de Trump. Ele pensa que a parte 1 vai ser um crash, né? Uma correção primeiro, dor, SP vai cair menos 10 a menos 15, Nasdaq menos 15 a menos 20, cripto queda maior ainda, com possível capitulação. Isso aqui não é teoria conspiratória, são dados que estão gritando já desde outubro que a gente vem falando isso para vocês. Powell vira um bode expiatório, ele que vai pagar todo o preço desse crash, porque não cortou as taxas de juros, não soltou liquidez, não salvou o mercado. Sai Powell, entra um novo presidente do Fed. Liquidez volta, claro. Crédito barato, ativos sobem, certo? Vai dar aquele momento. A parte 4, já no final do ano, né, que as eleições, antes das eleições a gente vai ter que esse momento de que o mercado está subindo um pouco. E aí a parte 4, que é as eleições. O mercado sobe perto das eleições, o povo esquece a dor. Esse filme a gente já viu antes, né, pessoal? Depois é uma queda infinita. É exatamente isso que a gente está entendendo. Agora vamos olhar aqui o Bitcoin. Os 4 meses vermelhos seguidos que a gente está tendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E aí tem um quinto mês que está começando negativo ainda, mas que não acabou, né? É a maior sequência desde 2018. Se vocês observarem aqui em 2018, a gente tem isso aqui tudo, tá vendo? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 meses consecutivos no quais a gente teve caindo. Então, pessoal, isso aqui é o bear market já se formado até, né? E é aqui que entra o gráfico. Vamos dar uma olhada no gráfico, Matheus? Bora. O que está acontecendo agora? Depois do quinto mês, não é isso? 2018? Exato. Aqui no gráfico, cara, assim, a gente tem que entender o seguinte. A gente teve um movimento de queda muito significativo. Então, imaginar que a gente vai ter, depois de uma força vendedora marcante, uma resposta que não para até voltar para um bull market bem concretizado, é muito improvável, tá? A gente tem que trabalhar sempre com possibilidades no mercado, porque é o mercado que vai decidir realmente qual é o movimento de preço. Então, e temos que fazer o seguinte, temos que analisar realmente o que aconteceu previamente, né? Então, tivemos distribuição e redistribuição num bear market que já está cravado pela gente aqui. Só não executou isso quem realmente não assistiu nossas lives aqui nos últimos meses, né? Então, e aqui é um movimento, inclusive, de 38% em 8 dias. Esse é o tipo de movimento típico de capitulação, como eu mostrei naquela imagem anterior, tá? Então, qual é a probabilidade maior para o mercado agora? A gente já consegue ver que houve uma resposta de absorção nessa sexta-feira passada. Então, o BTC
que chegou a cair seus 18%, mais ou menos, 17% a 18%, né? Ele já teve uma resposta imediata. Então, para mim, isso mostra que o comprador chegou, né? Diferente do que as pessoas pensam, alto volume com candle para baixo pode ser um comprador institucional absorvendo toda essa liquidez. É exatamente o que eles precisavam, né? É forçar o varejo a estopar. Isso. E aqui eles foram renovando as ordens de compra, tá? De compra. Então, essa queda aqui, ó, é o comprador institucional só aumentando a posição dele, porque ele tem dificuldade de liquidez. Então, ele aproveitou essa stop em massa. Né? Depois, o preço volta a subir, já que acaba tendo uma exaustão da parte do vendedor. Não tinha mais quem vender, para vender, né? Não tinha quem vendesse mais, ok? Então, acaba o preço subindo. O que a gente tem aqui agora, para mim está claro, entrou no fim de semana, já tem segunda e terça com o mesmo cenário, é uma micro consolidação aqui. Esse é o range que a gente está observando no exato momento. Tá? Então, a gente entra numa faixa de clímax, como a gente vem falando nos nossos vídeos, reação automática, e agora vai ser faixa de testes. Né? É óbvio que essa zona pode ser mais ampla. Então, essa zona de teste pode acabar tendo um spread entre 74 e 64, 10 mil pontos aí. Algo que foi... Eu lembro, Thiago, e acho que você vai recordar, lembra da grande liquidação? 10 de outubro, não foi? Em outubro, foi exatamente. A gente teve all-time high e depois caiu. Isso. Eu vou até trazer isso aqui, porque pode ser igualzinho para o pessoal entender. E olha que a gente não precisa, e eu acabei de falar que as coisas não se repetem de forma igualitária. Mas o comportamento do preço que vem da psicologia humana e das reações dos investidores frente ao preço, esse sim se replica. Então, a gente pode ver, sim, um movimento parecido. All-time high, como você falou, pela terceira vez, nesse momento de 126 lá em outubro. Olhando aqui para trás, a gente teve 3 pontos onde o preço bate ali perto do all-time high, acima do 122, 123, 126. Né? O mercado dá uma pequena pausa, sem muita movimentação aqui nesses 3 dias, ó, e aí vem aquela paulada, que é a grande... É um primeiro reset aqui, né? Reset. De uma grande liquidação, sumiu do mercado bilhões e foi de uma forma fulminante. Mas quando a gente tem esse tipo de movimento, o que é que eu quero mostrar para vocês? Um movimento desse, com um grande volume, né, é como se fosse um clímax. Lógico que aqui não é um ponto de clímax, quando é depois de um movimento direcional. Né? Mas eu lembro que eu comentei, olha, está parecendo um clímax, porque está tendo já uma reação que deixou esse pavio nesse mesmo dia, né, nesse mesmo candle. E o que deve ter agora é uma acomodação de preço. O mercado sempre faz o quê? Expansão e depois contração. Então, a contração aconteceu nesse range aqui. Ó. Essa contração aqui aconteceu depois dessa expansão. Então, é o que eu acho que tende a acontecer agora. Até de uma forma mais provável, porque aqui sim é um clímax verdadeiro, né? Um movimento direcional que acaba na capitulação, numa absorção imediata, reação automática, e a gente já inicia essa lateralidade. A lateralidade está curta e tende a ampliar um pouco, a gente vai ganhar volatilidade, e a gente sabe que isso vai acontecer assim que essa sombra cair. Você que já sabe o nosso modelo, né, Thiago? Isso aqui vai cair, vai abrir espaço para volatilidade ali na frente. Então, por enquanto, aí, um pouco de operações turbo, tá? Para quem está no cripto, no projeto PJ Grid, né? Que são as operações, elas vão ter que ser com uma expectativa mais curta. Você não pode agora fazer a operação querendo ir para 90 mil, muito menos para 50 mil. Eu não estou vendo nenhum sinal claro para isso. Tem que aguardar as evidências aqui no gráfico para aí sim, ali na frente sim, ter mais volatilidade. Entendeu? É verdade, né?
Tudo é uma questão de liquidação, né, cara? Inclusive, até se você me deixar, eu vou mostrar um pouquinho de liquidation heatmap aqui para vocês, porque já junta com o que você está falando, que você vê que está um mercado indeciso, né? A gente teve hoje 218 milhões de dólares, o que não é muito para cripto. Vocês que acompanham o nosso canal sabem que cripto é de 500 milhões para cima, né, de liquidação diária, nos quais os bulls estão perdendo, mas não estão perdendo muito. Se você observar, é quase o dobro, né? Mas assim, isso não é muito também para o mercado de cripto. Tá vendo que o mercado tá bem Pac-Man, ele tá tirando liquidez de cima e de baixo. Ele vai entrar nessa zona de lateralização, como o Tunis estava explicando mais cedo. E a gente pode ver isso aqui bem na carta gráfica da semana, tá? Eu botei aqui da semana para a gente ter uma visão geral aqui do mês, como é que vai ser. A gente tem possíveis zonas de liquidez até a faixa dos 74, como o Tunis falou. Depois a gente tem um apagãozinho e a gente vai ter novas zonas de liquidez acima de 77. E foi onde o preço caiu aqui de verdade, né? No dia 4, não foi? No dia 4 de fevereiro, correto. A gente tinha uma faixa muito grande aqui na região de 68, que foi liquidada hoje, tá? E a gente está tendo uma resposta. Pode ser que esse preço suba, claro, como pode ser que ele caia. O que eu quero só explicar é que a lateralização, para mim, já está se confirmando mais e mais. Pode ser que o range aumente, mas a gente vai continuar nessa consolidação. Então, não pensem que agora o preço vai estourar de hoje para amanhã e chegar a 90 mil. E nem que vai chegar a 50, como o Tunis falou. A gente vai ter um momento no qual o mercado vai ganhar tempo para decidir realmente para onde que ele vai. Entendeu? E o Fiat Grid, pessoal, esse Fiat Grid, eu vou lhe ser sincero, eu em 4 anos de cripto nunca tinha visto. Aí eu comecei a pesquisar e a gente nunca teve isso em cripto, tá? A 9, nem no período de bear market, em 2007, em 2017, por aí vai. Então a gente está chegando num ponto de realmente de extremo medo. Geralmente é esse ponto que a gente começa a pensar em comprar, só que baseado no gráfico que a gente está enxergando, nós não estamos conseguindo enxergar isso para position. A gente vai continuar mantendo, como o Tunis falou, operações turbos, que é scalp, né, que é o day trade, e o swing trade também, que vai começar como scalp, mas pode terminar como um swing no final. A gente também tem aqui o RSI, né, que é o Relative Strength Index, é um heatmap também que mostra onde os tokens estão, e a maioria dos tokens estão nessa zona aqui de limbo que eu chamo, né, que é a zona do meio em que não se decide, que é muito perigoso para quem opera, porque a gente pode ter um preço oscilando para cima e para baixo, tirando a liquidez e não dando nenhum resultado que a gente espere. Ou quem está tradando agora tem que entender que a operação é turbo. Só para mostrar ao pessoal o seguinte, não adianta o investidor ele acertar entrada, saída e stop, ele tem que acertar também expectativa de range, né? Então, muitas vezes o cara está comprado, mas ele acertou a compra, fez uma compra boa, mas ele espera uma alta de 10% quando o mercado só está andando 5%. Não adianta. Não adianta. Então, a gente está falando que o comportamento tende a ser de contração. Então, nesses cenários, você tem que operar com o cripto, o PJ Grid, que a gente está fazendo. Operações mais curtas, né? Então, você vê aqui, ó, entradas no range e na zona de venda para fechar na zona compradora. Certo? Aqui foi um short que a gente abriu curto, ó, um swing trade de um dia. Stop foi aqui, ó, no outro dia. Passou um dia e meio aqui posicionado no short. Como o mercado subiu, a gente estava priorizando as vendas, tá? O outro short montado, aqui em forma de grid, a gente sempre faz dessa forma. O mercado, a gente está respeitando esse limite. Olha onde foi feito o fechamento, né? E o último short que a gente fez, que foi de ontem para hoje, essa posição, agora aqui a gente fechou nesses pontos, foi estopado aqui, e aqui mesmo a gente já iniciou um long, então agora a gente está long, né? Nesse ponto. Provavelmente a gente vai fazer parcial na zona vendedora. Se o mercado está com esse range, não tem por que você estar namorando uma zona 3 vezes mais ampla. Você tem que se adaptar ao que o mercado está dando. Coisa que o método Crypto Club e na nossa mentoria é trabalhado o tempo inteiro. Tá? Então, eu faço até um convite para o pessoal que vai na descrição desse vídeo e pode ver o link nosso no Discord, onde a gente pode a gente já tem esse material disponível até 0800, né, para quem puder se aprofundar no tema. Né? E a gente também vai estar lá trazendo nossas análises do Crypto Club, e assim como uma sala de voz que está ativa todos os dias. Tirando dúvidas, concordo. Ok? E é isso. Pessoal que puder dar um link, um like nesse vídeo, que puder realmente assinar nosso canal, a gente praticamente está aqui todos os dias, né, Tiagão?
Claro, todos os dias. Aproveitando, velho, que isso para mim, esse seu exemplo que você deu aí foi perfeito, mostrando como um range market, como o mercado lateral se movimenta. E no nosso modelo, pessoal, a gente tenta mostrar para vocês quando é a tendência, que a gente vai deixar a posição rolar mais um pouco, e quando ela está lateral. Aqui a gente não está vendendo sonho para vocês, entendeu? A gente estava vendendo uma maneira de sobreviver e de ganhar pouco, mas constantemente. Essa que é a ideia. Quem define é o mercado, velho. Pois é, exatamente. Não podia finalizar melhor. Valeu. É isso aí. Mas agora deixa eu falar uma coisa aqui para quem perdeu dinheiro. Eu já estive aqui, eu já estive nesse momento, tá? Eu já senti raiva, já senti vergonha, já pensei em desistir. Mas eu aprendi uma coisa nisso tudo. Quem sobrevive ao bear market, colhe no bull. Esse canal existe para isso, pessoal. Não estamos aqui para vender sonho. Não estamos aqui só para manter você vivo dentro do jogo, certo? E se você quer aprender a atravessar esse mercado comigo, com a gente, desculpa, fica por aqui. A gente vai passar isso juntos, tá? Todos os dias a gente está tentando trazer lives para vocês com conteúdo e com informação para que vocês se preparem, entendeu? O mercado ainda não acabou. Ele só está separando quem entende e de quem desiste. É isso aí, pessoal. Boa tarde a todos e até amanhã. Valeu. Turma, um abraço para todo mundo aí.